Eu queria passar a palavra agora para o Luiz Massoneto, que foi secretário de Negócios Jurídicos aqui da cidade de São Paulo e que é professor da Faculdade de Direito e também do IEA, aqui, pesquisador do nosso núcleo. Quero muito... Estava no Pasquinha, não sei exatamente quem que é a autoria, eu acho que o autor é o Jaguar. Eu espero que seja o Jaguar, porque talvez seja um dos mais queridos ali no Pasquim. Que ele brincava dizendo que o diretor é genial, mas o filme é uma merda, né? E eu acho que isso vale muito para um certo tom celebratório que existe da legislação urbanística quando a gente olha mais de perto o que são as nossas cidades, né? Não é possível que a gente esteja desde 88, mas vamos colocar como marco 2001, que é o Estatuto da Cidade, portanto quase 20 anos celebrando um marco regulatório e a situação só vem a piorar. Isso me fez estudar a fundo para saber o porquê que o Estatuto da Cidade não funcionava ou por que essa lei tão celebrada não saía do papel, né? E quando a gente para estudar, a gente percebe que a legislação tem graves problemas, né? E a gente percebe uma oportunidade que a gente perdeu quando a gente, de certo modo, acreditou que seria possível corrigir a vida nas cidades pelas cidades e que a cidade não é um problema nacional. Eu concordo com todo o diagnóstico que foi feito até aqui sobre a importância das cidades, só que eu não posso deixar de dizer da importância da nacionalização do debate regulatório sobre cidades, né? Não é possível a gente imaginar que prefeito, por mais capacitado que seja, né, pode conseguir de algum modo organizar o ordenamento urbano com as ferramentas que o direito lhe apresenta, né? Então essa eu acho uma questão importante. Uma questão que eu aprendi com o professor Haddad, quando eu iniciava meus estudos na pós-graduação, ainda na Secretaria de Finanças da gestão Marta Suplicy, onde também conheci, tive a oportunidade de trabalhar com a professora Leda Paulani, foi a importância de ler os autores conservadores, né? E um autor conservador que eu leio muito para falar de direito é o Carl Schmitt. E o Schmitt fala que não existe ordenação jurídica sem localização, né? E ele até trabalha com dois conceitos de ordnung e ortung, para falar que não existe ordenação sem apropriação territorial, sem controle estatal do território, né? E talvez só pelo fato da gente perceber que não existe o controle estatal mais do nosso território, talvez seja o suficiente para a gente ver a perda de juridicidade desse ordenamento que a gente vem construindo desde 88. Né? Um dos pontos mais interessantes da minha experiência, que me chamou a atenção, né, para o debate acadêmico na Prefeitura de São Paulo, foi, como secretário de Negócios Jurídicos, cuidar das desapropriações, das reintegrações de posse, né? Tem muita gente que acha que desapropriação é um contubérnio do complexo industrial, financeiro, imobiliário com o Estado, mas, na verdade, a desapropriação ela é uma manifestação da soberania do Estado, uma manifestação do domínio eminente de um modo como o Estado, de maneira máxima, pode organizar o território, né? E essa categoria domínio eminente ela é importante não só como fundamento da desapropriação, como fundamento mesmo do direito urbanístico. E me chamava a atenção que, se o Estado mal consegue operar a desapropriação, como é que ele vai conseguir se impor e organizar todos os outros instrumentos de direito urbanístico, né? E eu lembro do Haddad me cobrando, o Gilmar Tato está aqui me cobrando, intervenções extremamente importantes para a cidade. Eu vejo o Gilmar Tato até hoje, eu lembro da curva do S, né? Ele falava, não é possível que a gente não consiga desapropriar. Não é possível, o Estado, o município não tem dente nenhum, a gente não consegue desapropriar. A gente não consegue exercer essa manifestação soberana sobre o território, né? O prefeito ele é muito fraco, né? Então, por mais esforço que tenha no nível municipal, para a elaboração de um plano, e acho que o plano da cidade de São Paulo reflete isso muito bem, o máximo que ele consegue é, de certo modo, ser um acessório do desenvolvimento do mercado, né? O plano diretor em si jamais vai conseguir ser um instrumento de intervenção e ordenação propriamente dita do território, especialmente porque as formas de apropriação da cidade não são controladas pelo município, né?
Eu sempre começo meus cursos de direito urbanístico com algumas premissas. E a primeira premissa que eu adoto é que a cidade ela é uma expressão de riqueza coletiva, mas que é apropriada de modo assimétrico, né? É apropriado de modo hierarquizado. E a grande dificuldade que a gente tem de operar o direito urbanístico em nível local é que esses mecanismos de apropriação da cidade não são controlados localmente, não são controlados pelo município, né? O município não controla a moeda, o município não controla o crédito, o município não controla preço, o município não dispõe sobre lei de locação, o município não dispõe sobre propriedade, né? De modo que é um engano imaginar que a Constituição de 88, ao dar atribuições na execução da política urbana, tem empoderado o município. Talvez, eu não sei se foi propositado ou não, mas talvez nós tenhamos caído em um golpe em 88 ao acreditar que o município teria toda essa força, quando na verdade deram para a gente brincar um plano diretor que tentou se universalizar durante 10 anos e que apresenta pouco resultado depois desse período, né? Se a gente fizer um levantamento, como a professora Hermínia fez muito bem desde 88, a gente vai perceber que não faltam diplomas normativos nacionais que, de alguma forma, tentaram dialogar com problemas urbanos. Mas existe, por exemplo, uma lacuna, a partir da Constituição, que é um plano de ordenação territorial, né? A Constituição diz que é competência da União elaborar um plano de ordenação territorial. Como é que a gente imagina a efetividade de plano diretor a nível local se a gente não consegue fazer um diálogo do papel que o município exerce numa fração do território com uma ordenação territorial mais ampla, né? Aqui faltou a disciplina verdadeira do domínio eminente, da União assumir um papel de proprietária soberana de todo o território nacional. Aqui a gente tem vergonha de falar domínio eminente, né? A nossa tradição francesa levou a soberania a ser construída a partir do ius imperi, né? Mas a tradição americana chama, até hoje, essa soberania estatal de domínio eminente. O Estado ele é proprietário de tudo, né? E a gente não conseguiu avançar justamente nessa questão, justamente do modo como o Estado Nacional é fundamental para dar concretude ao domínio eminente, e como o Estado é fundamental para construir essa moldura da política urbana executada em nível local. Eu gosto muito de um texto do Carlos Brandão, professor da Unicamp, em que ele faz essa crítica ao localismo, né? E parece que o Brasil mergulhou na crença do localismo desde 88, vestiu a fantasia de Barcelona em 92 e nunca mais conseguiu discutir ordenação territorial num plano que não fosse o plano local, né? A gente discute aqui no seminário um esforço de pensar o metropolitano a partir do local, mas sem dúvida alguma é mais do que necessário inverter essa chave e começar a pensar o local pelo nacional, né? O neoliberalismo, de certo modo, impôs uma agenda para cidades, ignorando a instância nacional, e é mais do que hora da gente recuperar essa instância nacional. Até porque os instrumentos mais importantes que a gente precisa para voltar a controlar o território são de competência da União, são de competência federal. A recente tragédia próxima à Barra da Tijuca, ali na comunidade da Muzema, talvez seja um retrato disso que a Hermínia fala, de uma urbanização sem Estado e sem mercado, e que chega num limite de que é uma urbanização com mercado, mas um mercado sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de regulação. A gente perdeu várias oportunidades nos últimos anos, né? A Hermínia fala de mudar o mercado imobiliário. Se a gente pensar como a política do crédito imobiliário foi operada nos últimos 15 anos, a gente vê a oportunidade que se perdeu no país de se construir um outro mercado imobiliário. E aqui, construir um mercado imobiliário não se trata de uma proposta comunista ou proto-socialista, algo muito longe disso. Quando o governo Roosevelt opera pela primeira vez a técnica do zoneamento, criando uma lei de zoneamento, o que ele tensionava, e tem vários documentos reportando isso, era a criação do mercado nacional de construção civil nos Estados Unidos. Era o direito urbanístico sendo pensado para gerar uma acumulação para que se criasse um mercado de construção, né? O crédito tem essa potência,
que a legislação em si não tem. E a gente perdeu a oportunidade histórica, com Minha Casa Minha Vida e toda a política de crédito dos últimos anos, de fato incidir sobre esse mercado. Eu sempre brinco com os meus alunos que a norma mais importante de direito urbanístico brasileiro é o conjunto de normativos da Caixa Econômica Federal. É muito mais importante que o Estatuto da Cidade, muito mais importante que qualquer plano diretor, e tem uma vigência e uma imperatividade muito maior do que todos esses planos que a gente ficou discutindo nos últimos 20 anos. E que é algo que é operado por uma tecnocracia, sem nenhuma transparência, e que acaba sendo determinante de onde o investimento é feito, de para onde as cidades crescem. Né? Então, o que eu queria pontuar na minha fala, em primeiro lugar, é essa necessidade de retomarmos o debate sobre soberania, o debate sobre domínio iminente e de nacionalização da regulação urbanística. Segunda crítica que eu queria trazer, e eu acredito muito pouco no planejamento total, e mesmo no plano diretor como forma, talvez seja a necessidade da gente acelerar alguns expedientes focalizados, né, em busca de alguns resultados estratégicos. O Brasil teve uma experiência com o Bolsa Família, superando uma falsa polarização entre focalidade e universalidade, né, e conseguiu mostrar que, contra toda a crítica de que aquela política era neoliberal, que aquela aposta acelerada era uma aposta necessária. Né? E eu acho que a gente deveria começar a pensar em ações estratégicas, no lugar da grande complexidade normativa dos planos, num urbanismo tático, né, focalizado e que apresentasse resultados pontuais. Se a gente pegar a literatura, vocês vão encontrar o urbanismo tático associado com o neoliberalismo, do mesmo modo que o Bolsa Família também o era. Mas talvez a gente chegou num ponto nas cidades que a única forma de conseguir reverter esse ciclo de perda de capacidade de intervenção no território seja por meio da aceleração desses expedientes de controle. Né? E sem dúvida alguma, eu acho que seria mais estratégico a aposta em ações táticas e estratégicas do que planos globais que não conseguissem fazer a transposição do ordinum para o ortum, para usar as expressões do Carl Schmitt. Uma outra questão que eu queria trazer, que também está associada a essa ideia de urbanismo tático, é aquilo que eu considero o mais virtuoso da gestão Haddad, que é o caráter experimental de algumas experiências. Né? Todo plano, ainda mais um plano com pretensão de vigência de mais de uma década, né, ele parte de uma segurança de um diagnóstico e uma pretensão de conseguir formular hipóteses desdobráveis nesse tempo, né, que, no meu entender, não consegue dialogar com um arranjo complexo que virou a cidade hoje em dia. Né. E, por outro lado, talvez no lugar de projeto, a gente devesse apostar em hipóteses, né, que pudessem ser testadas, né, experimentos mesmo, né, de tecnologia, experimentos de inovação, e que talvez tenham resultados mais virtuosos do que a aposta num desdobramento regular daquelas normas contidas no plano diretor. Né. E eu falo aqui de algumas experiências bem-sucedidas, como implantação de ciclovia, implantação de faixa exclusiva de ônibus. A professora Emília trouxe o programa do Ligue os Pontos, que foram projetos que não dá para dizer que foram improvisados, mas também não dá para incluí-los na lógica tradicional do planejamento. Tanto que uma das críticas que era feita a essas experimentações é que elas não tinham sido planejadas. E talvez naquela lógica não tenham sido mesmo planejadas, mas elas mostraram o resultado. Né? E talvez a complexidade da cidade exija que a gente tenha um arcabouço jurídico que ampare cada vez mais esse ambiente de inovação e esse ambiente de teste de hipóteses. Né? Porque é uma dificuldade com os órgãos de controle que a gente tem, com o Ministério Público, o Tribunal de Contas no cangote dos agentes públicos, você pensar num ambiente de experimentação. Né? Então, talvez, em nível nacional, a gente deveria pensar numa legislação que amparasse um ambiente local favorável
a construção de hipóteses e prototipagem de soluções, né, que poderiam, depois de testadas, ser aceleradas e repercutidas para toda a cidade. O que eu acho que não dá mais, e pouca gente acredita, é imaginar planos compreensivos, globais e que deem conta de toda essa complexidade, né? Alguma coisa sempre vai ficar de fora. E do ponto de vista jurídico, só para encerrar, eu acho que cria uma situação mais grave, que é, o plano ele contém uma ampla narrativa e uma falha em regras específicas, né? Eu acho que o direito ele precisa ser muito cuidadoso com as regras. Direito não é espaço de construção de narrativa, né? Quem constrói a narrativa é a política, quem constrói a narrativa são os atores que participam da política. Quando a norma jurídica pretende construir narrativa, quando o judiciário pretende construir narrativa, quando o Ministério Público se arroga um construtor de narrativas sociais, eu acho que a gente fica no pior dos mundos. Eu preferi uma legislação urbanística que fosse muito mais simples, com regras muito claras, e regras que pudessem ser, inclusive, judicializadas, quando é o caso, e que criasse jurisprudência, que criasse um ambiente por uma dogmática hermenêutica do que aquilo que a gente tem hoje. Porque a verdade é que, se a gente fizer uma busca sobre jurisprudência de plano diretor, a gente vai ver que, apesar de todos os debates que foram feitos nos últimos 20 anos do país, existe uma barreira jurisdicional muito grande à construção dessa dogmática hermenêutica. Então tem muito texto escrito, a gente até consegue, no campo do direito, criar uma dogmática analítica, mas a gente tem muita dificuldade de pensar uma dogmática hermenêutica, uma dogmática de decisão, porque isso não chega no Poder Judiciário, né? Ou quando chega são questões laterais e não questões propriamente vinculadas ao core daquilo que está sendo planejado, né? Então acho que essa é uma dificuldade, levar o direito urbanístico ao Judiciário. E aí, professora Emília, não é um desconhecimento dos atores só, né? Eu acho que tem uma questão que é muito grave no nosso direito, que é a barreira jurídica que converte conflito em litígio. O direito não está preparado para lidar com conflito, o direito lida com litígio, né? Existe uma válvula processual que transforma conflito em litígio. O judiciário ele aprecia somente os conflitos sociais que, de algum modo, se transformam em litígios organizados na forma do processo. Existe uma grande barreira para essa transformação. Aqui falta um regime de legitimação extraordinária, mais amplo, que permita que alguns interesses sejam apreciados pelo Poder Judiciário. E o Ministério Público, que historicamente deveria fazer esse papel, se perdeu tentando fazer política partidária, se perdeu desse papel histórico que foi consagrado pela Constituição de 88. O fortalecimento que o 88 fez em relação ao Ministério Público era para essa legitimação extraordinária. Só que houve uma confusão de peça importante nessa engrenagem da política por uma peça extraordinária de uma política de viés partidário. E eu acho que aí a gente perdeu uma possibilidade efetiva de levar isso para o judiciário, de ter um plano, uma discussão efetivamente jurídica sobre planos, projetos e direito urbanístico. Mas é isso que eu gostaria de colocar, agradeço a atenção de vocês.